Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e o Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC TV. O nosso programa você acompanha pelas principais redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Acompanhe o nosso programa, mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Lembrando que o nosso programa também está disponível através do formato de podcast e você o acompanha no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores, buscando Cruzando as Conversas. Também no nosso site rdctv.com.br. O Cruzando as Conversas, sempre trazendo para vocês os assuntos mais importantes do momento, análise do assunto que impacta a nossa sociedade. Ontem nós discutimos aqui a pandemia e nós continuaremos. Hoje, com a decisão do governador de suspender o sistema de cogestão. Nós vamos tratar disso e de tudo relativo a esse momento que é de muita preocupação. Talvez o pior momento da pandemia no nosso estado. E eu acho que dá para dizer, com um certo grau de certeza, que no país. Mais de 1.500 mortes nesta quinta-feira. Portanto, aqui vai um alerta antes de tudo. Cuidem-se. Tomem os devidos hábitos de higiene. Usem máscara, passem álcool gel, evitem ao máximo o contato com outras pessoas em situações de aglomeração. Você é um agente para vencer a pandemia. Lembrando que a vacinação já começou. E apesar de nós termos as vacinas sendo recebidas ainda em doses muito abaixo daquilo que é necessário, o fato é que nós estamos com a solução no horizonte. E se tudo der certo, até o fim do ano, nós superaremos esse período terrível da nossa história. Então, precisamos ser diligentes, precisamos ser previdentes e cuidadosos para conosco e para com os nossos irmãos. Esse é o apelo que eu faço na abertura desse programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. A RDC, nesta semana, lançou o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul. É o RDC Shopping. www.rdcshopping.com.br. Encontre lá os produtos, as linhas e as ofertas mais extraordinárias do mercado. E não deixe de anunciar também, você que é varejista, você que é comerciante, tem a possibilidade, através do RDC Shopping, ter uma plataforma para as vendas online. Vamos rodar a vinheta? Temos a vinheta, Ana? Conseguimos colocar na tela? Vem aí. Novo RDC Shopping. Tudo o que você precisa a um clique de distância. A praticidade do online com a proximidade do negócio local. Um novo marketplace com super ofertas e produtos exclusivos. Acesse rdcshopping.com.br. rdcshopping.com.br. Vamos falar de pandemia. Hoje o governador Eduardo Leite, numa decisão que está reverberando, decidiu suspender a cogestão da pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Já havia sinalizações nesse sentido, entretanto, a decisão só foi tomada hoje. Ele anunciou ela através de uma live feita junto a outros de seus colaboradores. Ana, vamos colocar na tela. Respeitando os profissionais que estão na linha de frente. Não adianta querer homenagear os médicos que estão na linha de frente, enfermeiros, os profissionais da saúde, apenas batendo palmas
na janela das casas, que já nem mais isso se faz. A grande homenagem que se tem que fazer a eles, aos profissionais que estão na linha de frente e a todos aqueles que já perderam alguém querido, é fazermos a nossa parte nesse momento em que, de forma inequívoca, o vírus circula muito rapidamente na população. Nós precisamos dar um duro golpe nesta linha, nessa sequência, desta taxa de contágio super acelerada que aí está. E que, diga-se a verdade, não é apenas no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, a Bahia e outros estados também estão anunciando medidas mais graves em função do quadro que se apresenta, que vai consumindo completamente a capacidade da estrutura hospitalar desses estados. Portanto, nós precisamos do apoio de cada um. Até porque as pesquisas indicam cerca de 60% daqueles que vão para a UTI com coronavírus não voltam, perdem a vida. Então, mesmo que houvesse uma capacidade infinita de expansão da estrutura hospitalar, não seria capaz de salvar as vidas todas. E perderíamos milhares e milhares e mais milhares de pessoas. Mesmo que houvesse a expansão infinita da estrutura de UTIs. E não há essa possibilidade de expansão infinita, então esse percentual de pessoas que agravam e que iriam para a UTI sem encontrar leitos disponíveis, infelizmente tende a aumentar. Por isso está nas mãos de todos nós, e não apenas na mão do governador, mas no que diz respeito à minha parte de responsabilidade, eu não vou me eximir da minha responsabilidade. Nunca me eximi da minha responsabilidade. E por isso estamos suspendendo a possibilidade de cogestão a partir de sábado até o outro domingo, até o dia 7 de março, incluindo o dia 7 de março, para que façam cumprir as regras e os protocolos estabelecidos na bandeira preta. Participam da edição de hoje do Cruzando as Conversas o deputado estadual Pepe Vargas, também o presidente do Simers, Marcelo Matias, e o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Eu vou começar pelo prefeito Leonardo Pascoal, dando a ele boa noite, e gostaria de saber a sua avaliação sobre a suspensão no modelo de cogestão. Prefeito, bem-vindo. Obrigado, boa noite, Guilherme, boa noite ao doutor Marcelo, ao deputado Pepe, né, e a todos que nos acompanham. Nós já vínhamos acompanhando, né, ao longo das últimas semanas a evolução das posições do Estado. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com os prefeitos da Grande Porto Alegre. Não lhe surpreendeu, portanto? Não surpreendeu. Nós hoje pela manhã tivemos uma reunião com os prefeitos da Grande Porto Alegre, não houve um consenso entre as posições dos prefeitos, nós tínhamos posições divergentes sobre qual o melhor caminho a se adotar nesse momento, então levamos isso na reunião da tarde com o governador, através do presidente da Associação aqui dos Municípios da Grande Porto Alegre. O que surpreendeu, sim, foi que a decisão já estava tomada antes da reunião, né? Isso, de uma certa forma, causou surpresa entre os prefeitos que participaram da reunião e demais pessoas, porque já na abertura já havia uma tomada de decisão, né? Então isso causou Ele já comunicou que a decisão estava tomada, mas que estava aberto a ouvir argumentos que pudessem convencê-lo do contrário. Mas a decisão já estava tomada, né? É uma decisão, obviamente, difícil, passível de críticas, naturalmente. A gente está lidando, embora já há um ano, com elementos que não são absolutos. Nós temos algumas expectativas com cada uma das decisões que são tomadas, né? Eu, particularmente, tenho minhas reservas em relação a essa decisão tomada, né? Mas respeito, a decisão do governador ela é soberana, né? Ela se impõe sobre todos os municípios, isso é inquestionável, mas acredito que poderia haver uma construção um pouco diferente. Mas o senhor acredita, diante do quadro que se apresenta, que era possível manter a cogestão sem que nós víssemos cenas
terríveis de morte e sofrimento nos hospitais. Quer dizer, é possível a estrutura hospitalar, como o senhor a enxerga, receberia esse número de pacientes que está se projetando que teremos nos próximos dias? Mas a questão nem era, Macalossi, manter a cogestão. Se houve uma unanimidade na reunião da manhã dos prefeitos da Grande Porto Alegre, cito isso porque é onde está concentrada a maior parcela da população do Estado, né? Se havia uma unanimidade, era de que nós tínhamos que adotar medidas mais restritivas. Todos, absolutamente todos os prefeitos concordavam com isso, né? A divergência era quais medidas e até onde elas deveriam ir. Esse era o ponto de divergência, mas todos concordavam, e eu concordo também, que nós precisávamos adotar medidas mais restritivas ao que vinha até aqui. Agora, não acredito, e essa minha crença, ela se baseia no que a gente vivenciou ao longo desse um ano. Eu não acredito que uma medida tão extrema vá produzir os efeitos que nós esperamos e gostaríamos que produzisse. Esse é o ponto. Ainda mais considerando, na sua avaliação, segundo o que disse o governador, vai ser durante o período de uma semana. Eu não consigo acreditar que ao final da próxima semana, ao final do próximo domingo, a gente vai ter uma situação melhor ou tão melhor a ponto de reverter essa decisão. Por isso que eu acho que as restrições elas deveriam ser um pouco mais gradativas, porque talvez a gente chegue, torço, né, espero que a gente possa chegar no dia 7 de março, que é quando se encerra essas medidas do governador, e a gente possa ter um quadro muito melhor do que o que a gente tem hoje. Mas eu, particularmente, não acredito que isso vá acontecer. E aí nós vamos chegar no dia 7 de março com um quadro igual ou, de repente, até pior, e não haverá espaço para a gente voltar atrás, e também não haverá mais espaço para a gente avançar, porque as medidas da bandeira preta, a bandeira preta é um lockdown na prática, né? É um lockdown. Então, essas são as minhas ponderações em relação à decisão que foi tomada hoje. Muito bem, vamos ouvir os demais convidados. Deputado Pepe Vargas, médico e agora coordenador da Comissão de Acompanhamento da Vacinação no Rio Grande do Sul, que está em Caxias do Sul, fala conosco. Bem-vindo, deputado. As suas impressões sobre a decisão do governador. Bom, muito boa noite, Macalossi, boa noite ao doutor Marcelo Matias, ao prefeito Leonardo Pascoal, a todos que nos assistem. Eu acredito que a decisão que o governador tomou foi importante e eu, na minha opinião, esta decisão já devia ter sido tomada uma semana atrás. Na sexta-feira da semana que passou, já sabíamos do crescimento exponencial do número de casos, do número de internações em leitos clínicos e também do número de internações em leitos de UTI. Já tínhamos 68% da população gaúcha habitando em áreas que, pelo modelo de distanciamento social controlado do governo do estado, estavam em bandeira preta. E, consequentemente, o restante, a minoria da população, em situação de bandeira vermelha. O modelo de gestão compartilhada levou a que a bandeira preta virasse vermelha e a bandeira vermelha virasse laranja. E, consequentemente, o número de pessoas circulando, o número de casos contaminados crescendo, o número de internações hospitalares crescendo. Não vou citar aqui os números, que eu acho que eles já foram ditos aí, exaustão, né? Mas a realidade é essa. E nós estamos frente a uma doença que tem duas formas objetivas de tentar vencê-la. Uma é a vacinação, a outra é o distanciamento social. Os países que fizeram o distanciamento social tiveram resultados de redução grande do número de casos. Para não falar de todos aqui, eu vou falar, talvez um dos mais comentados recentemente, que é a Inglaterra, o Reino Unido. Fizeram um lockdown, bandeira preta não é lockdown, né? Mas lá fizeram um lockdown de 49 dias, e agora gradativamente estão retomando. Mas no período de lockdown, eles reduziram em 80% o número de casos, o número de internações, e lá a vacinação está num estágio mais avançado que aqui. É uma medida extrema, Seria desejável não ter que aplicá-la? Sim, seria desejável não ter que aplicá-la. Mas nós não estamos na iminência de um colapso no sistema de saúde.
Nós já estamos com esse colapso em curso, porque quando é o caso da região metropolitana, por exemplo, quando é o caso ali da região de Lajeado e outras regiões, aqui na região da Serra, nós estamos com 90%, 91%, 90%. Quando tu tem 90% da tua taxa de ocupação de leitos de UTI esgotada e tu tem pacientes nos serviços de emergência aguardando desocupar um leito de UTI, é porque o sistema já entrou em colapso. E ele entrou em colapso não só para quem tem Covid e precisa de cuidados intensivos. Ele entrou em colapso também para outras doenças que precisam de cuidados intensivos. Uma pessoa que tem um infarto agudo do miocárdio, alguém que tem um acidente vascular cerebral, um politraumatizado num acidente de trânsito, ou qualquer outro acidente, né? Essas pessoas precisam de cuidados intensivos, não terá leito para elas em algumas regiões do estado. Os prefeitos e as prefeituras não têm uma informação, e a população em geral não tem uma informação fundamental para tomar essa decisão, que é justamente essa que eu estou falando aqui. Qual é o represamento que temos em unidades de emergência, em unidades de pronto atendimento de pessoas que estão necessitando de um leito de UTI de ventilação mecânica, ou de oxigenoterapia que seja. Esse dado não está disponível lá no site da Secretaria de Estado da Saúde, no dashboard, como se diz, né? Só quem tem esse dado é quem tem os dados da Central de Regulação de Leitos. E quem tem esses dados da Central de Regulação de Leitos é o governo do Estado. Por isso é correto que nesse momento se suspenda o modelo de gestão compartilhada e o governo do Estado assuma a sua responsabilidade, até porque o sistema de saúde gaúcho não é cada cidade tem os seus leitos de UTI, cada cidade tem seus leitos clínicos. É um sistema interdependente. Algum prefeito poderá dizer: mas aqui no meu município morreu uma pessoa, não tem quase ninguém com problema. Basta um ou dois ali na cidade dele precisar de leito de UTI, e na cidade dele não ter leito de UTI, e na cidade onde tem essa estrutura ter já um esgotamento do sistema, ou estar às vésperas do esgotamento do sistema, que isso vai impactar de forma dramática, né? Agora, o prefeito Leonardo tem razão. O fato do governador ter determinado a bandeira preta a partir só de sábado, né? Já devia ser, na minha opinião, antes. Quer dizer que na próxima semana vai diminuir o número de casos? Não. Eu ouço dizer que vai aumentar. Por quê? Porque ao longo desta semana, onde já devíamos estar com essas medidas, elas não foram adotadas. Então a circulação continuou intensa. Então mais pessoas se contaminaram. Antes, deputado, o senhor acha que ele deveria ter já declarado bandeira preta no Rio Grande do Sul já semana passada? Já tinha bandeira preta em um território que corresponde a 68% da população gaúcha. Aí, como o modelo de gestão compartilhada permitiu que os prefeitos flexibilizassem, a bandeira preta, que devia ser preta, virou vermelha. Devia ter sido preta lá, quando os dados estatísticos mostravam isso. Por que, Macalossi? Porque o que aconteceu? Como a bandeira preta não foi adotada, nós continuamos com regras mais flexíveis e a circulação continuou intensa. Então, nesta semana, muitas pessoas se contaminaram. É uma questão estatística, quer dizer, 80% aproximadamente das pessoas que se contaminam fazem casos leves ou assintomáticos, mas 20% são casos graves, que precisam de ocupação em casos severos, digamos assim, que precisam ou ir para internação num leito clínico, e aproximadamente 5%, estou arredondando os números aqui, para facilitar o raciocínio de quem não é profissional de saúde, quem não detém os números mais científicos, digamos assim, né? Em torno de 5% vai para caso grave, vai precisar de um leito de UTI ou alguma coisa muito próxima disso. Então, esta semana em que houve toda essa flexibilização, redundará ainda numa pressão grande sobre um sistema que já se encontrava em várias regiões do estado, literalmente numa situação de colapso. Por que eu digo colapso? Tecnicamente em colapso, porque quando tu fala, tem 92%, né? Mas ela tem 8%, mas 8% às vezes é número pequeno de leitos, né? Aí tu vai ver quantas pessoas estão em urgência, em serviço de urgência, emergência, em UPAs, aguardando um leito de UTI, seja por Covid,
seja por outra patologia. Quando tu faz essa soma, tu vê que o sistema já entrou em colapso. Então, a medida é necessária, ela devia ter sido tomada antes, e é lógico, né? Eu quero dizer uma coisa aqui, vou dizer, que eu acho que a melhor forma da gente falar as coisas é dizer aquilo que eu estou pensando. Obviamente que eu não vou generalizar, porque toda generalização é injusta, né? Mas eu ouso afirmar que a maioria dos prefeitos estava torcendo para o governador tomar essa medida sem que eles tivessem que assumir essa responsabilidade, né? E veja, eu sou um deputado da oposição, poderia estar aqui criticando o governador, não vou criticá-lo por causa disso, vou parabenizá-lo pela decisão. Vamos ouvir o presidente do Simers, doutor Marcelo Matias. O senhor concorda com a suspensão da cogestão? Vamos por partes. Em primeiro lugar, boa noite, Macalossi, boa noite, prefeito. Boa noite, boa noite, Marcelo? Deputado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Da mesma forma, sempre é um prazer, mesmo num dia especial hoje de Campeonato Brasileiro, eu acho que é mais importante a gente estar aqui discutindo, porque saúde é o que tem de mais importante na vida, especialmente nesse momento. Você é colorado? Sou colorado. Não vai perder nada, o Inter não vai ganhar, mas tudo bem, vamos lá. Vai ser um 1-0. Daqui a pouco eu ziquei Se o VAR parar de sacanear o Inter anulando gol e tirando pênalti, a gente ganha. Mas vamos por partes, assim. Em relação à cogestão, como eu sou médico e não político, eu prefiro não dar um pitaco político num assunto cuja ciência não existe. A minha tendência natural como ser humano é gostar mais de liberdade e gostar mais de discussão entre vários entes. Mas como não participo de executivo nem municipal nem estadual, eu acho que isso pode ficar para instâncias que não são as instâncias do sindicato médico. Entretanto, as instâncias do sindicato médico são as instâncias da saúde. E nesse aspecto eu vou fazer pequenos reparos na minha forma de ver, e não falo necessariamente em nome do sindicato, mas falo em nome do que a gente tem tido acesso em termos de ciência, para que a gente possa ampliar um pouco a nossa discussão. E a primeira questão é uma coisa que o governador falou, dizendo que não haveria possibilidade, independente de que se criassem leitos infinitos, que não haveria capacidade de reduzir a mortalidade. Para isso é importante a gente entender qual é a ciência do lockdown hoje. Quando iniciou a pandemia, lá no ano passado, na verdade iniciou ainda em 2019, mas quando ela chegou no Brasil, a gente não sabia exatamente qual era a ciência e foi proposto uma parada de atividade econômica, que não foi exatamente um lockdown, mas vamos chamar assim porque é o termo mais fácil para todo mundo, de 15 dias, cujo objetivo era achatar a curva, cujo objetivo era melhorar a capacidade do sistema de saúde para que, em ampliando os leitos, a gente conseguisse fazer o manejo da pandemia. É impressionante como todo mundo esqueceu disso. E daqui a pouco a gente fica citando que o lockdown tem capacidade de reduzir mortalidade. Para isso é importante eu citar os dois trabalhos mais importantes que têm feitos na literatura internacional após o início da pandemia relacionado ao lockdown. E nenhum deles é capaz de demonstrar a redução da mortalidade com o lockdown. Portanto, o estabelecimento desta relação de causa e efeito, a pessoa fica em casa e, portanto, ela não morre por causa disso, ela pode ter uma importância no imaginário, mas ela não tem uma repercussão em trabalhos científicos que comprovem a veracidade do fato. O que o lockdown produz? Ele achata a curva para que o sistema de saúde consiga se adaptar adequadamente. E o segundo trabalho mostra que o que reduz mortalidade efetivamente não é um lockdown, mas é o IDH dos países e, portanto, a capacidade do sistema de saúde individual de cada país. Por isso, a lógica de se fazer uma restrição, ou um lockdown, vamos usar esse termo, para melhorar o sistema de saúde, ela tem base científica e, por isso... Seria mais uma medida logística, portanto? Ela é uma medida logística. Porque ela não é capaz de reduzir a mortalidade. Por isso que eu discordo frontalmente da posição do governador de que se não houvessem leitos, não teria qualquer tipo de diferença em termos de mortalidade, porque os dados e os trabalhos científicos não mostram isso. E já que ciência é a palavra que se utiliza de maneira mais leviana hoje em dia, eu vou trazer a ciência. Quando se tem leitos, o lockdown tem muito pouco impacto.
porque o indivíduo que tem a suscetibilidade genética para infectar, ele vai acabar infectando e fazendo infecções mais graves, independente de ter feito o lockdown ou não. E nesse aspecto, deputado, com todo o respeito, eu discordo um pouco da citação de dados da Inglaterra, porque o lockdown mais longo do mundo foi na Argentina, que tem índice de mortalidade maior que o brasileiro. O segundo lockdown mais longo da América foi no Peru e tem uma mortalidade maior que a brasileira. O país que tem a maior mortalidade do mundo, que é a Bélgica, porque a gente tem que contar a mortalidade sempre proporcional à população. A Bélgica utiliza drones para evitar que as pessoas circulem nas ruas. Portanto, o lockdown não reduz mortalidade. O que o lockdown faz é dar a possibilidade do sistema de saúde. E aí eu vou fazer uma crítica aos governos no sentido mais amplo. Eu não quero aqui pessoalizar, porque eu fiz questão desde o início da pandemia não politizá-la, porque já aconteceu demais isso em vários entes. Nós estamos há 1 ano na pandemia. E simplesmente nós abrimos e fechamos leitos que nem ioiô. E depois a gente se surpreende quando faltam leitos. E a gente joga de alguma forma a responsabilidade integralmente para a população, como se ela fosse a responsável pelo fechamento de leitos, de UPAs, de tendas para Covid, de hospitais de campanha que aconteceu no país inteiro. Portanto, eu reconheço que a circulação de pessoas aumenta. Houve fechamento de vagas no Rio Grande do Sul, doutor? Muitas. E hoje eu ouvi o governador numa entrevista na CNN dizendo que houve uma ampliação de 120% nas vagas. Houve uma ampliação de 120%, mas vamos lembrar, nós tivemos o primeiro acréscimo, foi lá em março, depois em junho a gente teve um segundo pico dentro ainda da primeira onda e agora a gente teve o terceiro. E houve um determinado momento que eu fui, inclusive, a público dizer que haviam sido fechados 70 leitos em Porto Alegre. E, inclusive, dei os nomes dos hospitais. E até ficaram magoados comigo, porque naquele momento, e eu também entendo essa questão de gestão, a gente não pode deixar os leitos abertos indefinidamente por uma questão de custo-efetividade. Mas também não adianta achar que a melhor política é ficar abrindo leitos de forma interminável sem conter o índice de contaminação, né? O problema dessa questão de conter Porque senão daqui a pouco tu tem estruturas que estão ociosas e se você permite que a doença continue descontrolada, esses leitos que estão ociosos eles se tornam ocupados. Eu entendo a lógica. O problema, eu fiz questão de trazer assim, eu procurei fugir um pouquinho da lógica. Perfeito. E eu procurei trazer a ciência. Então, eu estou trazendo a ciência. O que a ciência diz? A ciência diz que o lockdown não reduz mortalidade. A ciência diz que o lockdown achata a curva para aumentar o número de leitos. Se a gente mantém uma capacidade ociosa de leitos, desde que essa capacidade ociosa consiga ser implementada para uma função maior com uma velocidade rápida, isso pode ser útil, porque é custo inefetivo deixar UTIs abertas, não utilizadas, porque são estruturas extremamente caras. Mas é muito importante a gente também deixar claro que quando a gente fecha leito de UTIs, a gente não pode se surpreender quando esses leitos lotam. E eu fico muito satisfeito, e já disse, inclusive, nessa bancada essa semana, que eu vi diversos movimentos de inúmeras prefeituras, mas vou citar a Prefeitura de Porto Alegre, para fazer a abertura de leitos. A gente viu um movimento para abertura de leitos no Hospital Beneficência Portuguesa, no Hospital da Restinga, no Hospital Vila Nova, no Hospital da PUC. Inclusive, eu recebi hoje um convite para os médicos fazerem plantão na CTI do Hospital da PUC, no Hospital Santa Casa, no Hospital de Clínicas. Portanto, se a gente vê um movimento para abertura de leitos, esse é um movimento correto, feito em cima de uma necessidade, cuja lockdown ou cuja restrição pode dar a possibilidade de que não haja o esgotamento do sistema. Entretanto, tem um dado muito importante. Pelos últimos dados que eu tive acesso, e faz pouco tempo, é a primeira vez que no estado do Rio Grande do Sul a gente pode dizer que teve mortes por falta de leitos. A informação que me chegou pela grande imprensa é de que nós tivemos já 5 óbitos aguardando leitos porque faltavam leitos no estado do Rio Grande do Sul de uma maneira mais ampla. Portanto, se está faltando leito, eu vou concordar que é o momento de nós fazermos o máximo possível de restrições. Mas de forma calculada, no sentido de dar um prazo para que se estabeleça a abertura desses leitos. Sempre tem que ser de forma calculada. Não de forma indeterminada na sua avaliação. Essa é uma questão muito importante. A gente sabe como é que funciona a pandemia e a gente sabe o que aconteceu lá no norte do país, onde eu tive o pico pela segunda vez em Manaus e a tendência já está caindo, apesar de estar lotado ainda. Eu sei porque eu conheço os dados, mas já está caindo. A gente tem hoje
Ao que me consta, são 8 estados no Brasil que estão dentro do limite, acima do limite prudencial, sendo que os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os 3 estão no problema. E eu fico me lembrando aqui das campanhas políticas do ano passado e o pessoal dizendo que o manejo da pandemia no Rio Grande do Sul tinha sido exemplar, porque isso não tinha acontecido. E eu disse nessa bancada aqui, Macalossi, que a distribuição da pandemia, ela foi geográfica, portanto ela estava descendo e em algum momento ela chegaria aqui como de fato chegou. E aconteceu exatamente o mesmo movimento da primeira vez. Começou pelo norte, veio para o sul e fez de novo o mesmo movimento. Exatamente o mesmo movimento. Por isso que é importante que a gente deixe claro que não é exatamente o lockdown que soluciona. O que realmente tem... Uma outra crítica, só para não perder, é um grande momento para não perder isso aqui. A mortalidade não é mais 60% nas UTIs, ela era 60% nas UTIs, mas até por uma questão de honestidade, nós aprendemos a tratar essas pessoas. E o tratamento se transformou de tal sorte melhor que a estatística que eu tenho conhecimento é que a mortalidade que se flutuava entre 50% e 60% no início da pandemia, ela é hoje em torno de 10% a 15%. Portanto, isso não quer dizer que não seja importante, não quer dizer que a UTI não seja ocupada por muito tempo, mas a mortalidade não é mais de 60% nas UTIs. E isso é importante porque nós vemos um movimento de melhoria do atendimento, porque os médicos aprenderam e porque as próprias UTIs se treinaram para fazer o atendimento. Vamos voltar para o deputado Pepe, que eu acho que queria falar. Vai, deputado. Não, eu acho que o doutor Marcelo Matias tem razão quando ele diz que o distanciamento social, o lockdown, enfim, o nome que seja dado a medidas de diminuição da circulação de pessoas, ele não tem o condão mágico de diminuir processo, né? Ele impede, e esse é o objetivo dessas medidas, que a estrutura do sistema de saúde existente ela não entra em colapso. Tem uma determinada estrutura instalada, tu pode até aumentar. Vocês citaram aqui os números da grande expansão de leitos de UTI e de leitos clínicos devido à pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Poderíamos citar outros casos também. Mas tu tem uma determinada estrutura instalada, em determinado momento, por N características de carga viral, coisas do gênero, tu tem um número muito grande de pessoas contaminadas, como estatisticamente uma parcela delas vai precisar de atendimento hospitalar e uma parcela delas vai precisar de leite do UTI, tu acaba esgotando teu sistema. Então, o lockdown é para isso, é para não esgotar o sistema. Agora, se ele não é feito, eu não digo lockdown, como agora, porque a bandeira preta não é um lockdown, né? Mas se tu não faz uma restrição agora, o que acontecerá? O sistema está em esgotamento, não há leitos e pessoas morrerão. Então, aumenta a mortalidade, porque uma pessoa precisa de um leito UTI, precisa de cuidados intensivos, seja por estar com Covid, seja por qualquer outra patologia que exige cuidados intensivos, e não tem leito disponível. Então, ela vai ficar num serviço de emergência, em algum lugar, aguardando leito. E aí vem ao óbito. Né? Esta questão acho que é fundamental. A gente deixa claro, né? Mas o governador, é importante ressaltar que o governador, no pronunciamento de hoje, junto com a sua equipe, deu um prazo de aplicação da bandeira preta. A princípio, é um prazo de uma semana. Talvez seja necessário até mais do que uma semana, dentro do que vocês estão argumentando. Vamos torcer, né? Que essas alturas aqui... O prefeito Leonardo disse que é insuficiente, né? O período. Eu tendo a achar que ao longo desta semana que nós teremos, nós ainda continuaremos tendo uma escalada de casos confirmados, uma escalada de pessoas exigindo internação hospitalar e ocupação de leitos de UTI. Por quê? Porque as coisas não são assim. Eu coloco as restrições da bandeira preta hoje e amanhã está resolvido o problema. Não é assim. Né? Tem um prazo de incubação, tem um prazo de viremia, tem todo um conjunto de questões aqui que precisam um tempo mais longo. Agora, vamos ver daqui uma semana como é que está a situação. Né? E tem que lembrar também o seguinte, só abrir lei de UTI não resolve o problema, né? Porque boa parte das pessoas que foram para um lei de UTI e sobreviveram, elas terão sequelas, algumas provavelmente sequelas definitivas, né?
das mais variadas. Nós teríamos aí uma legião de pessoas com fibrose pulmonar irreversível. Nós teríamos aí uma legião de pessoas, inclusive, com disfunções neurológicas, vasculares. Inclusive, se eu não me engano, doutor Marcelo, prefeito Leonardo e o senhor deputado podem me corrigir, porque estão mais por dentro, mas se eu não me engano, existe até um índice de mortes de pessoas que saíram da UTI, eu acho que está na casa de uns 20%. Sim. Eu concordo integralmente com todas as colocações que o deputado fez, porque é precisamente isso, foi inclusive extremamente didático, e isso é uma realidade. As pessoas que saem, especialmente aquelas que ficam períodos muito prolongados na UTI, elas muito frequentemente saem com sequelas, necessitando do sistema de saúde. E eu acho que isso reforçou de uma maneira muito mais clara a importância de um sistema de saúde forte que consiga fazer o atendimento na porta de emergência, que em Porto Alegre, por exemplo, essa semana passou completamente dos limites. Se a gente fosse levar os limites do ponto de vista ético, de qualidade de atendimento, todas as emergências de Porto Alegre teriam fechados por excesso de atendimento. Esse efeito, tenho certeza, ele foi pelo estado inteiro. Acredito em Caxias, deputado, que tenha acontecido algo parecido, porque a gente sempre pensa no leito de UTI, mas o leito da emergência, a capacidade de atendimento à emergência, o leito clínico e o leito da UTI andam absolutamente juntos. E mais tarde, como o deputado falou, a fisioterapia, a recuperação, as consultas clínicas e muitas vezes, inclusive, o custo que isso vai levar para a Previdência Social vai ser levado adiante. Portanto, essa pandemia, eu tenho a tristeza de dizer que vai ser, talvez para a minha geração, para a nossa geração, a mesma lembrança que foi para dos nossos bisavós a de 17. Não é a mesma coisa, a mortalidade lá era maior, mas eu não tenho dúvida que essa é a maior que eu enfrentei e espero não passar por outra dessas na minha vida. Prefeito Leonardo Pascoal. Que atento aí às manifestações de dois médicos, que falam com propriedade sobre os aspectos relacionados à medicina, mas tenho convicção de que nessas questões relacionadas à pandemia, como até bem disse o prefeito Melo hoje, não tem professor, nós somos todos alunos porque a gente está aprendendo a lidar com isso. E eu sou economista, na economia a gente estuda muito externalidades. Dr. Giacomo Balbinotto, que é um dos grandes especialistas em economia no Rio Grande do Sul, ele diz que a saúde ela tem a sua própria economia e que ela deve ser considerada quando se toma a decisão de administração. É verdade. E as decisões criam externalidades. E todas as decisões tomadas ao longo desse período foram decisões políticas. Por vezes, nos discursos, elas são revestidas de um quê de ciência, mas a verdade é que são decisões políticas, até porque são tomadas por agentes políticos, prefeitos, governadores, presidente da República, enfim, e outros agentes políticos, secretários, enfim, tudo mais. São decisões políticas. Então, elas ponderam uma série de coisas. Alguns tentam revestir como se a decisão fosse não daquela pessoa, mas fosse a decisão da ciência, como se isso fosse uma verdade absoluta. O que eu costumo usar nas minhas manifestações é aquilo que eu empiricamente observei e experimentei ao longo desse um ano. Como eu sou prefeito reeleito, eu estava desde o início das primeiras medidas da pandemia no cargo e lá continuo. E há algumas coisas estranhas, Nós tivemos lá no início da pandemia algumas medidas muito restritivas que se assemelharam ao que seria um lockdown. Nós tivemos fechamento das atividades econômicas em grande volume, antes mesmo do modelo de distanciamento controlado. O vírus continuou cumprindo a sua curva, o seu comportamento, e a gente teve aumento de casos nesse período. Mas ano passado nós não tivemos uma situação como essa. Não de internações, mas a gente teve um crescimento no número de casos naquele período. Só estou trazendo situações talvez empíricas. Porque agora nós estejamos, e precisa empíricas. Fazer análise, mas talvez agora nós estejamos sendo afetados também pela questão das novas cepas. Eu vou chegar nesse ponto. Ali por setembro, outubro, nós estávamos com protocolos absolutamente brandos, espaços públicos abertos, protocolos nas atividades econômicas equivalentes aos da bandeira laranja, e a gente viu um decréscimo acentuado de internações, de ocupação de leitos e de casos. Despencou. Isso despencou ali por outubro. Muito curto de tempo. Não tão curto.
Tanto que a gente continuou com restrições brandas até pouco tempo atrás, né? Foi nesse período, né, que, conforme o doutor Marcelo colocou, houve inclusive a desmobilização de leitos. Nós não fizemos lá em Esteio, mantivemos as estruturas, mas aconteceram sim desmobilização de leitos, tanto clínicos quanto leitos de UTI para a Covid. Foi nesse período, quando a gente tinha a atividade econômica funcionando de uma maneira quase que plena, né? Inclusive o Estado voltou com as aulas na rede estadual naquele período, por exemplo. Né? O que eu quero dizer com isso é que, assim, empiricamente, né, tem alguns dados aí que daqui a pouco eles vão até contra aquilo que está sendo defendido nesse momento. E mais, nos períodos em que a gente teve maior restrição das atividades econômicas, e isso é um consenso quase entre todos os prefeitos, foram os períodos que a gente mais recebeu denúncias de festas, aglomerações nas casas e tudo mais. Porque as pessoas, aquilo que faziam eventualmente num restaurante, num bar ou em um outro espaço, passaram a fazer dentro das suas casas, convidando amigos e outras pessoas, né? Então, a contaminação continuou existindo, né? Acredito sim que a gente vive um momento em que tem questões relacionadas às variantes, porque o perfil, trazendo o dado de Esteio, a gente tem um número de casos ativos baixo e um volume de internações com casos graves alto. A gente não teve isso em nenhum momento da pandemia, né? O que denota talvez uma subnotificação de casos. Esteio é uma das cidades que mais testa para coronavírus no Brasil. Sim, eu sei disso. Mas eu estou falando no âmbito geral. Mas o que a gente percebe é isso. Antes porque havia uma exceção à regra da testagem. Antes havia uma relação diretamente proporcional. Aumentava o número de casos, aumentava o número de internações. Baixava o número de casos, baixava o número de internações. Agora a gente tem um patamar baixo, relativamente baixo de casos, e um volume muito grande de internações e casos muito graves, inclusive de pessoas mais jovens e sem comorbidades, que também é um fato, uma característica nova das nossas internações. Até então a gente tinha aquilo que era o mais esperado, né? Pessoas mais velhas e pessoas com comorbidades. Mas eu quero trazer também para o debate as externalidades que a gente tem dessa medida do ponto de vista da atividade econômica propriamente, né? Que também precisa ser considerado. Em 2020, a gente tinha algumas medidas artificiais importantes, necessárias, mas artificiais, que nos ajudaram a atravessar aquele momento, sobretudo aqueles períodos de maior restrição da atividade econômica. A gente tinha auxílio aos estados e municípios, tinha auxílio emergencial. E por que o auxílio dos estados e municípios é importante? Porque esse auxílio permitiu que a prefeitura comprasse a cesta básica para entregar para aquele que não podia sair de casa para ganhar o seu ganha-pão. E agora não tem nada. E agora não tem isso, agora não tem auxílio emergencial para atender essas pessoas. E a gente gera. Mas a gente não sabe quando, não sabe para quem, não sabe o valor. O projeto de R$ 250 em 4 parcelas. Só que com um público-alvo menor do que era o de 2020 e por um prazo que a gente não sabe qual vai ser, não sabe quando esse dinheiro vai chegar efetivamente na ponta, né? E mais, essas medidas criam outras externalidades. Hoje, quando o governador anunciou, foi uma corrida para mercados, enfim, eu recebi já vários relatos de mercado, de açougue, que as pessoas foram num cenário de guerra para esses locais agora, para comprar tudo para estocar, porque a partir de sábado tem bandeira preta. Quando o Estado, nessa semana, né, no final da semana passada, restringiu as atividades econômicas depois das 20, o que acontecia? E em qualquer supermercado aqui de Porto Alegre, ou de algum município aqui da região, 18h30, 19 horas. Era uma multidão de gente, porque essas pessoas saíam do trabalho, só tinham até as 20 horas para comprar. Então, às vezes, essas decisões são revestidas de ciência e produzem externalidades que são muito piores do que se a gente ficasse com o status anterior. Tá, mas eu acredito que essa atividade econômica tem que funcionar 24 horas, porque tu dilui a aglomeração. Mas aí tu não vai continuar com o fluxo de pessoas? Porque é isso que estão querendo combater, quer dizer, a diminuição do fluxo de pessoas. Se tu permanecer com as atividades todas abertas, mas não é todas as atividades abertas. Há atividades que a gente pode restringir um pouco mais, ou há horários, inclusive, né, que eventualmente a gente pode restringir um pouco mais, mas de uma forma que tenha um pouco mais de sentido. Fechar um mercado às 20 horas não tem sentido nenhum. As pessoas estavam tudo aglomeradas em qualquer supermercado aqui da região às 18h30, 19h, 19h30. Isso é uma realidade. Isso quem está na ponta vê. Às vezes
é fácil para quem está num gabinete ou em algum outro lugar tomar decisões que vão impactar a vida das pessoas. Eu defendo as liberdades individuais, né, de forma muito incisiva. Mas a gente que está na ponta, a gente vê de forma empírica, né, às vezes no nosso microcosmo ali, mas as externalidades que essas medidas impactam. E às vezes aquilo que tinha uma boa intenção não tem um bom resultado, né? E é isso que a gente precisa observar também quando toma essas medidas, né? A gente está antecipando a aglomeração. Talvez aquela aglomeração que fosse acontecer de forma esparsa ao longo de dias, ela está acontecendo hoje no final da tarde porque todo mundo correu para fazer compras. Aí vão estocar lá, como foi lá no início, né? Papel higiênico, carne, isso, aquilo, foi todo mundo para o mercado. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se manifestou hoje, depois do anúncio do governador da suspensão do sistema de cogestão. Vamos colocar o vídeo do prefeito Sebastião Melo. Salvar vidas é o que estamos fazendo todos os dias aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Seja na busca de mais vacinas, ampliando leitos para aqueles que precisam, aumentando as testagens e combatendo a irresponsabilidade das festas clandestinas. E tudo isso e mais restrições para preservar a atividade econômica que dá dignidade e bota comida na mesa de milhares de pessoas. A cidade perdeu muito no abre e fecha durante todo este ano que passou. Por isso eu quero manifestar aqui a minha discordância do senhor governador que fechou a cidade. Mas vamos juntos trabalhar para que a cidade volte à normalidade o mais rápido possível. Deputado Pepe Vargas. Está nos acompanhando? Respeito que o... Vai lá, deputado. Alô? Pode falar, deputado. Então, eu não vou usar de minhas palavras. Eu fui colega do Sebastião Melo na Assembleia Legislativa, respeito ele, mas ele está profundamente equivocado. É óbvio que é ruim ter que fechar alguma atividade econômica, mas não é assim que vai ter um fechamento da atividade econômica. O próprio prefeito Leonardo estava dizendo, o supermercado funciona, até concordo com ele. Poderia ajustar horários para evitar, né, tem um pessoal que trabalha, que tem que voltar, né, a indústria vai continuar funcionando. Praticamente tudo funciona, né, com regras diferentes. Então, bom, tem algum grau de afeto, de restrição à atividade econômica? Tem, também não vou minimizar. Mas não é que não está decretado um lockdown, que as atividades não poderão existir, né? Acho que é importante dizer isso. Segundo, quero dizer o seguinte, se as medidas que estão sendo tomadas agora não fossem tomadas agora, daqui uma semana, daqui 10 dias, aí sim teria que fazer o lockdown. Porque daí, bom, estaria uma situação muito mais grave, né? Não temos que esperar uma situação de ter que começar a ter pilhas de pessoas mortas sendo levadas para cemitérios para tomar uma medida, né? Deputado, eu vou lhe perguntar, o governador da Bahia, que é do Partido dos Trabalhadores, decretou lockdown no estado, se eu não me engano, né? Decretou, bom, eu não estou acompanhando, viu, Macalossi, exatamente os números, os dados da Bahia, mas eu diria que se ele decretou é porque eles têm elementos para decretar, né? Aqui nós temos uma medida que não é um lockdown, né? É uma bandeira preta, com algumas restrições que eu acredito que são importantes. Mas nós falamos bastante aqui das ciências biológicas da saúde e o prefeito Leonardo Pascoal propôs nós adentrarmos nas ciências sociais e econômicas. Eu acho que é importante a gente discutir isso. Eu concordo com o prefeito. Para poder fazer medidas de distanciamento social, são necessárias decisões econômicas de governos. Tá? Nós não temos, nesse momento, um auxílio emergencial, nós não temos, nesse momento, nenhuma linha de crédito, nenhum programa, nenhum subsídio do governo, e aí teria que ser o governo federal, que tem os instrumentos macroeconômicos para tomar decisões dessa natureza, para auxiliar as atividades econômicas para paralisar. O que os Estados Unidos, o que a Europa, o que o Japão, o que a maioria dos países fizeram? Eles conscientemente admitiram ampliar um pouco o grau de endividamento público para salvar a economia. Porque eles sabem que esse endividamento público
que está sendo utilizado para salvar a economia, através de estímulos à economia, será fundamental, inclusive, para melhorar o quadro fiscal posteriormente. Aqui no Brasil, isso é um tabu, né? Não dá para discutir como que se pode utilizar o espaço fiscal neste momento para poder estimular a economia. Tanto é assim que o ministro da Economia diz o seguinte: para dar um auxílio emergencial, eu vou fazer cortes na saúde e na educação, que é um grande equívoco, ainda mais nesse momento. Então é um debate extremamente importante. O auxílio emergencial, que foi, muita gente combateu ele lá no ano passado, quando ele foi criado, hoje está demonstrado. Não fosse o auxílio emergencial, o tombo do Produto Interno Bruto brasileiro, vai ficar aí na faixa de 4,5%, 5%, 4%, que seja, seria muito maior. Né? Então ele teve um custo fiscal, mas ele segurou a atividade econômica. Ele garantiu pequenos negócios, ele garantiu um nível de renda para pessoas que usaram esses recursos para comprar itens de consumo para a manutenção das suas vidas, das questões mais elementares. O auxílio emergencial teve um impacto tão grande ano passado que, além de reduzir a perspectiva de queda do PIB, ele fez com que algumas pessoas tivessem ganho de renda. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Teve alguma distorção? Com certeza teve uma distorção, né? Os nossos irmãos argentinos, aqui tem um ditado popular deles: echa la ley, echa la trampa. Sempre tem alguém que vai querer burlar, lamentavelmente. Essa foi uma boa pescada. Mas isso é sempre uma minoria, não é a maioria, né? A maioria usou de forma correta, adequada, né? E inclusive tem fiscalização, está se descobrindo. Hoje mesmo tem a notícia de que as pessoas que têm renda superior ao índice de isenção de imposto de renda e que receberam auxílio emergencial vão ter que pagar imposto de renda, que eu acho correto. Correto, né? Perfeito, é adequado fiscalização. Mesmo. É adequado mesmo? Adequado, sem sombra de dúvidas. Mas então nós precisamos, acho que o prefeito Leonardo Pascoal tem toda a razão, para a gente poder ter uma parcela da população diminuindo a sua circulação, para manter só as atividades essenciais, precisaria ter também políticas econômicas que dessem esse suporte. Né? Mas o Brasil é um país que não tem a capacidade econômico-financeira que uma Alemanha tem, que uma Inglaterra tem, que um Japão tem, que os Estados Unidos tem. É verdade, mas nós temos capacidade de fazer. Né? O Brasil tem uma dívida pública alta? Tem. Hoje está a dívida pública bruta em torno de 80% do PIB. Mas a dívida pública norte-americana é 100 e poucos por cento do PIB. Né? Agora, se tu não tem alguma medida desse tipo, o resultado é que tua dívida pública fica mais alta ainda. A única distinção é que como a dívida americana é em dólar e os Estados Unidos são o único país produtor de dólar no mundo, eles não sentem o impacto. Mas se nós imprimimos moedas sem lastro, nós temos inflação, que depois carcome o bolso dos pobres. Mas, Macalossi, a dívida pública brasileira hoje é uma dívida soberana. No sentido, até o início dos anos 2000, nós tínhamos dívida em dólar. Hoje a dívida pública brasileira é toda ela em reais. Então nós temos soberania sobre a nossa dívida. E nós deixamos de ser devedores externos e passamos a ser credores externos. Ainda somos. Sim, mas o senhor compreende que a emissão de dinheiro sem lastro, não baseada em produtividade, gera inflação, independente de ser em dólar ou real. É o risco. Eu não estou dizendo que não deve se fazer nesse momento de emergência. É apenas um risco de médio prazo. É um debate, né? Veja que economistas de inspiração liberal, tipo André Lara Rezende, entre outros, né, têm defendido isso, que nesse momento o governo deveria, em vez de estar fazendo um ajuste fiscal desses tradicionais, assim, né? De corte, deveria estar pensando em fazer o que outros países estão fazendo, de utilizar o orçamento, inclusive a possibilidade de emissão de moeda. O que é a emissão de moeda? Não a emissão de moeda é dívida pública. Tá? Tu lança títulos da dívida e, enfim, são adquiridos por fundos de investimento, coisa do gênero. Devia estar usando isso para
fazer um componente anticíclico. Se o ciclo é recessivo, vamos fazer um componente anticíclico. Eles defendem, por exemplo, André Lara Rezende tem dito, olha, deveria usar esses recursos para estimular a atividade econômica e para fazer investimentos públicos naquilo que o setor privado não tem interesse em investir. Né? Então tem um debate a ser feito aí, mas veja bem, o Paulo Guedes não aceita esse debate. O Paulo Guedes é um economista mais ortodoxo, assim, da linha neoliberal mais ortodoxa, né? Coisa que é demodê, eu diria, né? Ninguém faz isso no mundo mais. Mas é um debate a fazer, então o prefeito Leonardo tem razão. Não adianta a gente dizer fica em casa. Mas fica em casa como? Se eu tenho que pagar as contas. Deputado. Então, por isso que é bandeira preta e não é lockdown, né? Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Na sequência, eu gostaria de falar sobre vacinação, que tangivelmente é o que tem de solução. Né? Quer dizer, é acelerar o processo de vacinação. Mas como é que vai se fazer isso se há ainda uma oferta tão baixa? E em vários aspectos o Brasil está lá no fim da fila, como por exemplo na questão da vacina da Pfizer. E mais, a participação da iniciativa privada. Eu vou admitir aqui, eu já falei isso, eu era contra que a iniciativa privada comprasse as vacinas no início. Depois eu explico por quê, mas eu mudei de opinião. Acho que a iniciativa privada tem que ser convidada a participar do processo. Voltamos para discutir esses assuntos aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem conosco. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC-TV. Hoje nós estamos recebendo o presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias, o prefeito Leonardo Pascoal de Esteio e o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Pepe Vargas, que agora vai presidir a comissão de acompanhamento da vacinação no Rio Grande do Sul. E vacinação é a luz no fim do túnel, mas não está nada fácil conseguir vacinas. O Brasil atualmente dispõe de duas, a Coronavac e a AstraZeneca. E agora o Congresso Nacional está buscando uma solução para que se possibilite a compra de vacinas também da Pfizer, que é a única vacina com registro definitivo. Tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac são vacinas que têm a autorização para uso emergencial. A Pfizer, entretanto, tem o registro definitivo. Mas, como é o Brasil, nós temos a autorização definitiva e não temos a vacina, né? E, bom, o Brasil precisa da Coronavac, precisa da AstraZeneca, precisa da Pfizer, precisa da Moderna, precisa da Sputnik, precisa da Coronavac, da Covax, precisa de todas. A gente só tem duas, porque são 200 milhões de pessoas e são necessárias 400 milhões de doses. Também tem a da Johnson & Johnson, que é de dose única, diga-se de passagem. Mas também não temos acordo com a Johnson & Johnson. O Congresso Nacional está buscando, né, uma forma de que municípios, estados e a iniciativa privada participem. Bloco anterior, eu disse que inicialmente eu era contra a iniciativa privada comprar as vacinas. Por quê? Porque o fornecedor é um só, quer dizer, é o mesmo conjunto de laboratórios. E como você tem, no início da pandemia, uma alta demanda, toda vez que a iniciativa privada comprar a vacina, ela vai tirar a vacina do setor público. Portanto, a iniciativa privada concorrerá na compra de vacinas com o setor público. Mas o setor público é tão incompetente, é tão incapaz de conseguir firmar um acordo, é tão demorado, é tão letárgico, que eu mudei de opinião. De maneira que é necessário que se dê segurança jurídica para que a iniciativa privada possa fazer a compra dessas vacinas. E daí, se chega a um acordo, que a iniciativa privada seja obrigada a doar uma parte do que comprar, desde que tenha acesso a uma outra parte das vacinas, ou que ela seja subsidiada para ir atrás dos acordos, e daí então distribua-se de graça através da compra pela iniciativa privada. Mas, de qualquer forma, é necessária a participação de todos os entes federados, na minha avaliação, e do Estado brasileiro, para que a gente tenha o máximo possível de vacinas disponíveis. É por isso que eu mudei de opinião em relação à participação da iniciativa privada, porque do jeito que está,
vai demorar muito tempo, se continuar nessa média, vai demorar muito tempo para se imunizar toda a população ou a maior parte da população a ponto de se fazer um efeito, né? Eu gostaria da opinião dos nossos convidados. Eu vou começar pelo deputado Pepe Vargas, que está presidindo aí a comissão de acompanhamento da vacinação no Rio Grande do Sul. Eu queria que ele também falasse sobre a aprovação do crédito suplementar para a compra de vacinas pelo estado do Rio Grande do Sul. Deputado. Em dezembro do ano passado, teve aquele debate sobre a questão do ICMS, né? Sim. O governador queria manter as alíquotas de ICMS elevadas por mais 4 anos, ele não tinha os votos suficientes, ele tinha só 21 votos da sua base, ele não conseguiria aprovar. E nós, que somos uma bancada de oposição, acabamos fazendo uma emenda dizendo que podia ser por mais um ano, e mesmo assim reduzimos a alíquota geral de 18 para 17,5% e ainda acabamos com o imposto de fronteira, que faz com que a ampla maioria das micro e pequenas empresas gaúchas hoje paguem muito menos imposto do que pagavam antes dessa votação. Mas mesmo assim ficou aquela alíquota de 30% sobre os combustíveis, sobre energia e sobre telecomunicações elevada por mais um ano. O governador queria 4. E a nossa emenda disse mais um ano. E nós sentamos com o governador, porque nós já sabíamos que ele não tinha os votos. Disse, nós vamos apresentar essa emenda se o senhor assumir o compromisso de mandar uma alteração na lei orçamentária para comprar vacinas e insumos para o enfrentamento à Covid-19. Porque não é só vacina, né? O governo federal não comprou nem seringa nem agulha, pelo amor de Deus. O governo do estado teve que comprar, né? Teria dinheiro para comprar, mas daí teria que tirar dinheiro da segurança, teria que tirar dinheiro da saúde, de outras coisas que são necessárias, teria que tirar dinheiro da segurança, da educação, de outras áreas. Então nós votamos, aprovamos, foi difícil, né? Porque só, imposto, não sei o quê. Mas hoje o Estado tem recursos para fazer essa compra. E o governador honrou o compromisso e mandou o projeto de lei. Acho até que devia ter mandado antes, devia ter mandado ainda em janeiro, convocação extraordinária, mandou agora, nós aprovamos a terça-feira. Então o Estado tem condições legais, tem inclusive recursos em caixa para comprar vacinas. O grande problema é que tem uma corrida internacional em torno das vacinas. Tá? Então, não é assim, de estalar o dedo, quero comprar, vou lá e compro. Tem protocolos. O Brasil negligenciou, o governo federal negligenciou. O governo federal não quis comprar vacina da Pfizer, por exemplo. O governo federal desdenhou o consórcio da Organização Mundial da Saúde, o COVAX. Desdenhou, não quis. Quando aceitou, ficou com uma pequena célula. Então, nós precisamos mais do que as vacinas Coronavac e da AstraZeneca feita pela Fiocruz. Até porque, para produzir essas vacinas, nós precisamos da matéria-prima, do ingrediente farmacêutico ativo, que precisa ser importado. E como tem uma corrida internacional, isso chega, né, não na velocidade que nós gostaríamos, e por isso que nós estamos nessa situação, que menos de 3% da população brasileira até agora foi vacinada. Então nós criamos essa comissão de representação externa na Assembleia Legislativa, que eu tenho a responsabilidade de coordenar, junto com outros 4 deputados, além de mim, né? E teremos 30 dias para produzir um relatório, vamos produzir um relatório, vendo as possibilidades que temos para a aquisição de vacinas, mas não só isso, também para estabelecer outros critérios, por exemplo, educação, como é que volta às escolas, o Plano Nacional de Imunização prevê a possibilidade de protocolos regionais, estaduais, enfim, acho que é um desafio nós produzirmos uma proposta, até tem propostas na Assembleia Legislativa, para ver um critério de imunização dos educadores, não só dos educadores, dos demais profissionais de educação, quer seja os do setor público, quer seja do setor privado, né, que são vacinados. Então, esse é o objetivo da comissão, entre outras questões, né? Agora, Macalossi, sobre essa questão do setor privado ajudar, eu acho que o setor privado pode ajudar, né? Tenho certeza que pode. Ele pode ajudar. Pode ajudar com recursos. Se eles têm recursos para comprar vacina, eu acho que eles poderiam dizer para o governo, está aqui, nós estamos aportando recurso. Só que tem um detalhe. A Constituição brasileira diz que o sistema de saúde é público e ele permite a atuação do setor privado em caráter complementar. Então, há a possibilidade de atuação do setor privado. O setor é público. Mas também tem um outro critério que é o acesso universal.
Então, no momento que tu diz assim, a empresa A compra e vacina os seus dirigentes e os seus funcionários. Então, quebra a universalidade, porque quem não tem carteira assinada e não tem veja, formal, deputado, veja, note que eu defendi um modelo onde o setor privado possa comprar as vacinas e que elas sejam entregues para o setor público subsidiadas. Sem dúvida, aí tranquilo. Inclusive com margem de lucro, inclusive defendo margem de lucro para o setor privado, como pagamento pela iniciativa de ir atrás das vacinas. Mesmo que o setor público pague mais. A questão de endividamento, bom, se vai se endividar, então que se endivide para salvar vidas. Agora, veja bem, vai ser muito difícil que as empresas que produzem vacinas vendam para particulares, eles vão vender para governo. Veja o que Israel fez. Israel está com 90% da sua população imunizada já, né? E com indicadores de número de casos novos, internações, etc., em queda. Israel topou pagar um sobrepreço. Pagou um preço para a Pfizer mais caro do que a União Europeia pagou e mais caro que os Estados Unidos está pagando. Bom, não devia ser assim, né? Digamos assim. Mas vai ter o retorno, enfim. Vai ter o retorno disso, né? Com certeza. Ok, mas pagou um sobrepreço. Então, talvez aí pudesse ter um papel, enfim. Tem já vários especialistas a nível internacional que vêm fazendo uma crítica aos países ricos que fizeram a corrida em torno das vacinas, e aí os países pobres ou em desenvolvimento têm dificuldade de acesso às vacinas. E estão dizendo, de nada adiantará vacinar a população desses países se o restante do mundo não tiver acesso à vacina, porque é uma pandemia, né? Então, mas é relativo, né, deputado? Quer dizer, os países ricos foram atrás, mas os produtores de vacina são os países em desenvolvimento. Não, depende da vacina, né? Tu vai pegar, por exemplo, a vacina de Oxford é produzida na Índia. A vacina da Pfizer tem componentes que vêm da China. Não, componentes... É relativo, né? Não, tudo bem. Mas eu apenas acho o seguinte, que nós temos que ter uma noção clara da importância da vacinação. Ela é, sem dúvida alguma, uma das portas de saída. Não é a única porta de saída, isso é importante. O Brasil, inclusive, vai testar em fase 3 um remédio israelense que é gotas nasais que eliminam 95% do vírus em fase 2. Por favor, eu não quero dizer que isso já pode ser aprovado para utilização. Está em caráter experimental. Em caráter experimental, mas é que é assim que funcionam as coisas. A vacina também surgiu muito rápido, então existe potencial de criação de tratamento nesse momento da pandemia e o Brasil faz parte disso. O que Israel fez, que é um excelente case em termos de vacinação, é que eles investiram na Pfizer, na empresa Pfizer, a fundo perdido, sem saber se iam ou não conseguir produzir as vacinas. O governo americano também. O governo americano botou um bi. O Israel botou 300 milhões e acabaram conseguindo produzir a vacina que tem uma maior eficácia. Ela demonstrou alguns problemas em alguns países, mas foram números pequenos de aplicações. Agora que a gente tem Israel é o melhor case, porque 85% da população já está vacinada e eles vacinaram todas as idades com a vacina da Pfizer. E a vacina da Pfizer teve, por exemplo, um problema de alergias no Alasca, depois teve problemas de alergia em outros locais, então a gente estava preocupado com isso. Ao término, a gente pode dizer que reduziram as internações em 95% em Israel e o custo do sistema de saúde como um todo vai cair muito e está sobrando vacina em Israel. E as pessoas que tiveram casos de alergia já foram tratadas e estão bem. Não, mas Israel é o melhor caso, porque isso aconteceu lá no início e agora nem aconteceu tanto. Nem acontece mais. Nem aconteceu tanto. E eu prefiro usar o caso de Israel porque é um número grande de vacinados. É o melhor caso. É o melhor caso. Então, não há dúvida de que a vacina da Pfizer funciona. É difícil a gente extrapolar esse número de Israel para todos os outros tipos, todas as outras populações, todas as outras vacinas, porque cada uma das vacinas tem um índice de eficácia, um índice de risco e um índice de benefício. Para todos os efeitos, a gente faz questão absoluta de dizer que os grupos de vacinação devem ser buscados. A gente defendeu desde o início que os profissionais de saúde, não é os médicos aqui, são todos os profissionais de saúde, especialmente aqueles da linha de frente, devem ser vacinados. As pessoas de risco devem ser vacinadas e vai chegar um momento em que os números vão aumentar. Eu não acho que o Brasil esteja tão catastrófico em termos de vacinação como parece, porque se é verdade que percentualmente nós tenhamos um número baixo, tem vários países europeus, a França, a Alemanha, a Espanha, que o processo de vacinação é muito mais caótico do que o brasileiro. Na França, por causa do nosso PNI, né?
Oi? PNI é muito bom. Justamente por isso. A distribuição, porque assim, ó, o Brasil está distribuindo vacina numa dimensão continental. Sem dúvida. E rapidamente. Não, Isso é uma grande vantagem. E de alguma forma, puxando um pouco a farinha do saco para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nós recebemos da Prefeitura de Porto Alegre um número de vacinas para vacinar os médicos, fizemos a vacinação dos médicos, portanto, colaboramos com o poder público na vacinação dos médicos e para devolver à sociedade, nós fizemos a vacinação com a nossa estrutura, com o nosso investimento, mas com as vacinas da Prefeitura, durante uma semana no sindicato em sistema de drive-thru. E eu vou concordar contigo, Macalossi, que a gente deve ter uma participação da iniciativa privada. Claro que nós somos uma empresa pequena, a gente faz dentro dos nossos limites, mas, por exemplo, a proposta que nós chegamos a fazer junto com a Fiergs e que o próprio governo bloqueou naquele momento, e eu espero que mude de ideia, é que eu compraria 2 vacinas por uma. Eu compraria 2 vacinas, uma eu aplicaria no meu público-alvo, médicos, e a outra eu daria para o Sistema Único de Saúde. E, portanto, é uma forma de captação de recursos num momento onde qualquer recurso é bem-vindo. Eu acho adequado, sabe por quê? Porque o inimigo do bom... o inimigo do bom é ruim. Claro. Claro, o ideal seria ter 400 milhões de doses à disposição agora. Nós não temos, portanto é melhor ter mais vacinas, mesmo que uma parte delas fique fora da estratégia, mas tendo mais vacinas na estratégia, do que não ter vacinas, nem fora da estratégia e nem dentro da estratégia. Por isso que eu mudei de opinião. E em tempo, eu sou radicalmente favorável que o governo do estado, ou governos de municípios, ou qualquer entidade privada venha fazer a compra, porque esse é o momento que o esforço tem que ser de todos. E toda e qualquer entidade, seja pública ou privada, que queira contribuir no sentido de vacinar a população, isso deve ser recebido de portas abertas. Mas essa é pouco a posição de todos. Ninguém queria ter de estar buscando fornecedores para adquirir vacinas. Nenhum município queria, nenhum estado queria, até porque a gente faz no Brasil algo bem feito desde a década de 70. O Programa Nacional de Imunizações tem a centralização do governo federal desde a década de 70 e funciona bem. Nós erradicamos doenças, nós reduzimos mortalidade drasticamente por diversas doenças e a gente faz isso todos os anos, com a vacina da gripe e várias outras vacinas. Só que o que se viu foi uma enorme letargia na condução desse processo de vacinação, da aquisição. Nós aplicamos vacina mais rápido que qualquer lugar no mundo. Nós temos milhares de salas de vacinas espalhadas pelo Brasil todo. O deputado Pepe está certo quando diz que o governo federal errou na condução da compra das vacinas. Errou demais. Muito. Isso tem que reconhecer. E é por isso que tem que comprar agora, porque o Brasil está no fim da fila do fornecimento de vacinas, dessa que é a mais tecnológica, e se não acertar agora, vai ficar para o ano que vem. E a gente fala, claro, em 400 milhões de doses, e é isso que é o ideal, que a gente espera, mas se a gente tivesse um quantitativo razoável de vacinas, capaz de imunizar, né, os profissionais de saúde da linha de frente, mas, sobretudo, onde há um risco maior, um risco não de exposição, mas um risco de desenvolvimento de quadros graves, né, de óbitos especialmente, nós já teríamos uma situação extremamente mais confortável do que a gente tem hoje. Nós não teríamos as UTIs entupidas de pessoas com casos muito graves, porque a gente já teria imunizado essas pessoas que têm um risco maior de desenvolver quadros mais agudos da doença. Mas hoje a gente tem um quantitativo de vacinas que não nos permite nem terminar de vacinar os profissionais da saúde, nem de terminar de vacinar. Os municípios estão vacinando os 80 mais, né? 80 anos para cima, recém agora, e sem concluir ainda, porque não tem doses suficientes. Então nós estamos muito atrasados nisso. E foi essa letargia que fez com que municípios, estados e o próprio setor privado fosse atrás. O que a gente gostaria desde o início era que funcionasse como funciona desde a década de 70 e que funciona bem. Mas isso não aconteceu. E agora está todo mundo correndo, né, para tentar de alguma maneira se salvar, seja o setor privado, seja os municípios e os estados. Isso, claro, vai trazer outras consequências, seja, né, na inflação dos preços ou tudo mais. O senhor vai aguardar, como gestor, o senhor vai aguardar? O senhor vai aguardar? Não, nós, desde o ano passado, já em dezembro, nós assinamos com o Instituto Butantan um acordo para compra das vacinas, isso pela Grampal, Associação dos Municípios da
da Grande Porto Alegre, porque na época não havia um contrato ainda do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Então o Butantan nos permitiu formalizar aquele acordo para possível compra. Depois disso, né, aí o Ministério acabou comprando as doses do Butantan e o Butantan está agora correndo atrás para poder entregar o quantitativo de doses que foi pactuado com o Ministério. Mas nós já, né, nos reunimos via Grampal com a União Química, que produz a Sputnik no Brasil, com a própria Pfizer, inclusive já estamos encaminhando os quantitativos de uma possível compra, mas a própria Pfizer ela dá preferência para venda ao Ministério da Saúde, né? Ela tem deixado isso muito claro. A Johnson & Johnson diz que não há uma perspectiva ainda de comercialização tão imediata aqui no Brasil, e outros laboratórios com os quais a gente está conversando. Mas todos eles dão preferência, obviamente, para a venda para o Ministério. Mas essa venda precisa acontecer, isso precisa ser concretizado para que cheguem para nós. Ou, se não vai ser concretizado, então, que se comunique isso formalmente, oficialmente, para que a gente possa entrar nessas negociações. Os estados e municípios, até agora, não tiveram segurança jurídica também para entrar nessas negociações. Agora o Supremo... Agora é que o Senado está regulamentando isso. Mas eu estou falando, por exemplo, claro, eu estou falando na questão da responsabilização, que o contrato com a Pfizer prevê isso, a responsabilização do Estado e não da Pfizer pelos eventuais efeitos colaterais. Mas como disse o Dr. Marcelo, o número de efeitos colaterais é tão ínfimo que eu não sei por que esta cláusula se tornou uma polêmica tão grande. Se você tivesse um número ainda que muito grande de casos colaterais, mas não é a situação que nós estamos vendo, inclusive nos países que estão aplicando a vacina da Pfizer. Acho que é importante, Macalossi, a gente não perder o momento nesse aspecto. Quando essa regra existe para absolutamente qualquer coisa no Brasil, a legislação brasileira é essa. E a legislação brasileira diz que os laboratórios são responsáveis pelos para-efeitos que eventualmente não estejam na bula. Então é uma mudança de uma regra bem estabelecida e de longa data. Então é por isso que eu acho que houve uma dificuldade. Eu não quero ser simplista e nem tocar pedra, mas o problema de se abrir mão de uma regra como essa, no momento em que nem se sabia exatamente como é que funcionavam as vacinas, não se tinha a menor ideia dos efeitos e para-efeitos, era justamente o fato de que, quando iniciou a aplicação, a gente teve um índice grande de para-efeitos. Agora, a gente já sabe melhor. Portanto, agora fica mais fácil, tanto que a vacina da Pfizer foi aprovada. Eu acredito que venha a ser comprada. Acabei de ver uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que a Pfizer deu até 19 de março para o governo federal se manifestar se compra ou não. Então, é mais ou menos isso que eu vinha falando. Minha avaliação, tem que comprar. Tem que comprar e comprar... Não importa a cláusula, agora não importa mais, tem que comprar a vacina. E eu te garanto, Macalossi, mesmo sem a segurança jurídica, seja da decisão do Supremo ou do Congresso Nacional, eu tenho certeza que a imensa maioria de prefeitos e de governadores aceitaria assumir o risco se tivesse a possibilidade de fazer a compra para disponibilizar a vacina para a sua população. Tenho absoluta certeza disso, porque o risco do que a gente está passando hoje é muito maior, né? As pessoas indo a óbito e tudo mais. Mas eu quero aproveitar para falar de um tema que não tem a ver com vacinação, mas aproveitando a presença, né, virtual do deputado Pepe, que tem um papel fundamental nesse acompanhamento do processo de vacinação. Mas eu também dizer o seguinte, né, a gente fala em algumas medidas para ganhar tempo, para reforçar a estrutura e tudo mais. A gente está há um ano praticamente convivendo aí com a pandemia e o Laboratório Central do Estado ainda leva 10, 15 dias para divulgar o resultado de um exame PCR de Covid. Isso é uma coisa absurda e que produz outros efeitos, né? Se a gente for em diversas farmácias que fazem o teste, né, seja esse swab rápido que se criou, enfim, né, de antígeno ou de outras naturezas, mesmo o teste rápido sorológico, a gente vai ver nessas últimas semanas um mar de pessoas fazendo teste. Nessas que fazem, você chega lá, tem fila de espera. E o que está acontecendo? Né? Como essas pessoas já não acreditam mais no poder público para fazer a testagem, porque imagina levar 15 dias sair um teste, se a pessoa tinha ou não tinha, já não faz mais diferença nenhuma, porque já passou o ciclo dela. Né? E isso tem acontecido, isso está acontecendo agora, 10, 15 dias para esperar, de pessoas que por vezes evoluem para quadros graves. Essas pessoas, elas estão
apresentando sintomas no primeiro dia, estão correndo para... Como elas acham que vai levar 15 dias no setor público, 10 dias que seja, essas pessoas estão correndo para uma farmácia para fazer um teste. Só que a farmácia não está preocupada se a pessoa está no primeiro dia de sintomas, no segundo, no terceiro. A farmácia vai fazer o teste quando a pessoa se apresentar ali. E às vezes a pessoa está no primeiro dia de sintomas, vai lá, faz o teste dá negativo, porque a carga viral, né, mesmo que a pessoa esteja infectada, mas eventualmente a carga viral ainda é muito baixa para ser detectável, e essa pessoa sai quase que com uma alforria ali, né? Ela sai com um passaporte dizendo que ela não está com vírus, mas ela está, só que ela fez o teste no momento errado, né? E aí ela sai a espalhar o vírus por aí, achando que está negativada, quando não está, né? E isso é algo que depende exclusivamente do governo do estado, e que a gente não viu. Em alguns momentos isso melhorou bastante, né? A gente teve uma redução no prazo de espera, nunca foi o ideal, mas a gente teve uma redução, mas hoje, mesmo com esse quadro crítico que a gente está enfrentando, o prazo de espera no retorno de análise, por isso que eu aproveitei o deputado Pepe, porque eu sei que é um deputado atento a essas questões, porque é um absurdo isso. Deputado, como é que faz com que o laboratório consiga entregar com mais agilidade? Há uma cobrança ao governo do estado nesse sentido? Então, houve várias. Porque a testagem já, né? É um meio de controle da doença, testagem e monitoramento. E a exceção de ilhas, como o caso da Prefeitura de Esteio, nós não temos testagem suficiente. Eu quero dizer que são raríssimos os municípios e sempre faltou uma orientação, seja do Ministério da Saúde, seja da própria Secretaria da Saúde, de ter uma estratégia da atenção básica à saúde no enfrentamento da pandemia. O que é a estratégia da atenção básica à saúde no enfrentamento da pandemia? É justamente isso, todo paciente com sintomas suspeitos de Covid-19 deve testar. Vocês lembram que a testagem só era feita em pessoas com casos graves, né, que já iam para a internação hospitalar. No início até poderia se dizer, mas não tem teste suficiente. Mas hoje em dia, depois de um ano, não tem mais justificativa, né? Até porque o número de testes não é só mais o RT-PCR, não é mais o sorológico, enfim, já tem outras possibilidades aí. Antígeno Covid e tantas outras coisas. Então, isso não é feito. As pessoas vão, consultam, se é sintomas leves, vai para casa, fica em quarentena em casa. Aí testa, dá positivo, mas aí na maior parte dos casos não é feita busca ativa dos contactantes, né? Então tinha que ter testagem para todo mundo que tem sintomas compatíveis, busca ativa de todos os contatos dessa pessoa, colocação em quarentena domiciliar aqueles que não têm casos graves, monitoramento. Isso é infinitamente mais positivo para controlar a pandemia do que o lockdown. Sem dúvida, isso é muito mais importante. Tem tanto profissional de saúde em situação de comorbidade que não pode estar na linha de frente, poderia estar na linha de trás do atendimento, fazendo telesaúde, monitorando as pessoas que estão em quarentena domiciliar, verificar, acompanhar diariamente, né? Sinais, sintomas, havendo sinais e sintomas persistentes ou qualquer sinal de desconforto respiratório, já orientar para uma internação em leito de enfermaria, eventualmente, né, já começar com alguns cuidados para evitar aqueles casos que chegam já em um quadro grave, já numa fase inflamatória pulmonar, que já evolui rapidamente para uma necessidade de intubação para leito de UTI, né? Isso não foi feito, isso não foi orientado, isso não é falado, né? Então, toda a estratégia é vamos comprar lei de UTI, vamos comprar lei de UTI, vamos comprar lei de UTI. A estratégia é errada. Eu não falei aqui, mas o modelo de distanciamento social controlado, ele também tem um grave defeito. Ele tem como elemento indicador central um evento crítico, que é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Ele deveria ter outros gatilhos que disparariam necessidades de restrições, que não fosse esse evento crítico que é a ocupação de leito UTI. Ontem, nós inclusive mandamos... Deputado, o doutor Alexandre Zavascki, que é infectologista, ele defendeu a mesma coisa que você aqui no programa. Sim. Eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, mas nós fizemos várias reuniões.
Olha, eu não falei dos últimos ministros da Saúde, eu não falei com o Mandetta, até fui colega do Mandetta na Câmara Federal, militamos juntos na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, mas fizemos reuniões com o ex-ministro Temporão, com o ex-ministro Arthur Quioro, com o ex-ministro Alexandre Padilha, né, com vários epidemiologistas, infectologistas de renome nacional, para pensar o que fazer. Quando o governador apresentou a proposta do modelo de distanciamento social controlado e colocou em consulta pública, nós mandamos um documento para o governo do Estado, formalmente, como tantas outras instituições, nós mandamos enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores. A partir dessa discussão, não era uma questão meramente política, era uma questão discutida com técnicos, com profissionais de saúde, com o pessoal que está na academia, com o pessoal que está na linha de frente, com intensivistas, com epidemiologistas, com infectologistas, e mandamos todas essas questões que a gente está falando. Na segunda-feira, agora, nós mandamos novamente um documento para o governador, propondo que ele, além de suspender temporariamente o modelo de distanciamento social controlado, a cogestão, ele também revisse o modelo de distanciamento social controlado para que fosse levado em consideração outros indicadores. Tá? Então, acho que é um debate que às vezes não acontece, enfim, né? Eu só queria colocar, óbvio que a imunização é o que nós precisamos, é o que precisamos ter uma imunização coletiva, né? Um número significativo de pessoas, para poder ter, talvez, uma situação melhor. Por que eu digo talvez? Porque até hoje não se sabe se daqui a pouco não precisa, essa Covid-19 talvez precise, não se sabe até hoje qual o tempo de duração da imunidade conferida pela vacina. A influenza, tem vacina todos os anos, né, para grupos de risco. Então, talvez estejamos diante disso, ainda é cedo para dizer. Vamos avaliar, vamos ver o que o mundo, o que a ciência, as evidências científicas nos demonstram. Então, acho que essa é uma questão importante também da gente referir nesse momento, né? Mas a vacina é importante, então vamos trabalhar para ter a vacina. E é preciso diversificar as possibilidades de vacina. Não dá para nós ficar só com a Coronavac, não dá para ficar só com a AstraZeneca. Tem que procurar a Pfizer, tem que procurar a Moderna, daqui a pouco... não tem ainda, mas daqui a pouco tem, né? O que não dá é para ficar só dependendo do Ministério da Saúde, que tem se mostrado muito ineficiente. Nós estamos falando de um ministério que não foi capaz de comprar vacina, não foi capaz de comprar seringa e agulha. Nós estamos falando de um ministério que deixou vencer, né, prazo de validade de testes que ficarem almoxarifados do Ministério da Saúde. Nós estamos falando disso. Estamos falando de um ministério que não quis dialogar e fazer pré-contratos. O doutor Marcelo colocou aqui, o Israel fez um contrato de risco. Aí, quando já se sabia que a vacina da Pfizer era boa, o Ministério não quis fazer, porque tem regra A, regra B, não sei o quê. Vamos lá. Então, a gestão foi muito ruim da pandemia, tá? Eu diria, por parte do Ministério da Saúde. É por isso que tem essa corrida. Agora, veja bem, eu respeito, obviamente, as opiniões em contrário. Para encerrar, deputado, mas eu acho nosso tempo está estourando. A eficiência do sistema de imunização brasileiro é toda ela uma eficiência do setor público. É importante a gente dizer isso, né? O setor público brasileiro foi extremamente eficiente ao longo da história num programa de imunizações. E esse programa tem toda a condição. Se o governo federal não está fazendo, os governos estaduais têm que ir atrás. Agora, o que não dá é determinar que quem tem dinheiro vai ter acesso à vacina. Quem não tem dinheiro não terá acesso à vacina. Isso, o acesso tem que ser universal. Marcelo Matias, uma última contribuição sua a esse debate. Eu acho que nós temos que, nesse momento que nós estamos falando em restrições, em lockdown, ou seja o que for, nós temos que, em primeiro lugar, definir o que são atividades essenciais. A gente que trabalha em um hospital seguiu trabalhando durante toda a pandemia, inclusive privado de férias, licenças quaisquer que sejam, e, portanto, estamos muito acostumados a seguir trabalhando. E, nesse aspecto, eu sei que parece um pouco vencido esse assunto, mas eu gostaria de concordar com o prefeito que, em relação a uma atividade que é essencial, que é o supermercado, para evitar a correria, para evitar o acúmulo, a minha defesa é mais ou menos a mesma defesa que o prefeito de Porto Alegre fez, de que talvez fosse muito mais lógico
que o supermercado ficasse aberto 24 horas e evitaria não a circulação, porque o problema maior não é a circulação, o problema maior é o contato. E, portanto, um indivíduo que fosse às 3 horas da manhã para o supermercado provavelmente encontraria o supermercado vazio e, portanto, conseguiria fazer suas compras com calma. E eu gostaria de chamar a atenção para que, durante toda a pandemia, um detalhe que passou batido por todos foi o transporte público. É verdade. O transporte público, ele, além de ser certamente uma fonte de contágio, ele é o suprassumo da ausência de lógica. É aquela história, aquilo que se falou no início da pandemia, né, doutor Marcelo? Ela veio de avião e transitou de ônibus no Brasil. Ah, sem a menor dúvida. Não, e houve um determinado momento que aqui em Porto Alegre proibiam a área azul, então o indivíduo, em vez de ir de carro num transporte individual sem entrar em contato com ninguém, ele tinha que ir num transporte coletivo, de qualquer forma que fosse, entrando em contato com alguém. Portanto, a lógica... Num dado momento, a Transurb reduziu o número de horários e de vagões dos trens. Uma coisa absolutamente contrário ao que deveria ser feito. É muito exótico isso, porque a gente percebe em várias das condutas uma ausência completa de lógica. E eu faço questão de chamar a atenção que essa onda que chegou agora, e a epidemiologia dessa onda tem demonstrado, ela não tem mais aquela característica que a primeira onda tinha, de pegar quase que exclusivamente idosos. A gente tem visto uma internação em pessoas um pouco mais jovens, e nesse aspecto eu vou reiterar a importância de que festas clandestinas, principalmente nesse momento, devem ser evitadas, porque a gente precisa ter a festa da saúde mais tarde e não a festa clandestina momentânea com prazeres temporários que podem custar muito caro. Festa do caixão, né? Festa do caixão. Eu não gosto de fazer ameaça nem nada, mas eu acho que não é a hora para se fazer esse tipo de coisa. Meus caros, olha, foi um debate muito produtivo em relação à questão da pandemia, é o segundo que a gente faz. Ontem nós tivemos aqui o Dr. Tiago Duarte, o Alexandre Zavascki, o Eduardo Trindade. Hoje nós tivemos aqui um gestor público, que é o prefeito Leonardo Pascoal, que faz um grande trabalho em Esteio, acompanha de perto as pesquisas, a testagem, né, a iniciativa que toma na liderança do município, que é um exemplo para o estado inteiro e para o Brasil inteiro. Tivemos o presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias. O Simers faz um grande trabalho, acho que tem que ser reconhecido por todo mundo. Também o deputado Pepe Vargas, que foi prefeito de Caxias do Sul por 2 ocasiões, é um deputado atuante, médico. Então eu gostaria de agradecer a todos por terem engrandecido. Eu sei que o dia hoje foi um dia com a final do Campeonato Brasileiro, que sempre atrai, e as pessoas falam, mas vamos deixar de falar do campeonato, porque afinal de contas estamos numa crise. As pessoas precisam abstrair um pouco a desgraça, porque senão a vida se torna um caos, inclusive do ponto de vista mental. Mas não agora, é ruim a distração, ela é positiva. Os colorados querem deixar de falar agora. Não, mas tudo bem, a corneta é válida, né? Mais um ano no quase, mas tudo bem. Foi o VAR campeonato. VAR campeonato. O Inter fez um gol que foi anulado. 2005 e 2021, dá para dizer que é bicampeão moral. Não, mas o 2005 foi roubado claramente, agora foi levemente roubado. Foi meio sutil agora. Mais leve. Bom, então eu gostaria de deixar os três com a última. Eu não sou gremista nem colorado, então eu posso falar aqui. Eu sou torcedor do Juventude, subimos para a Série A, né? Então o Juventude tem que comemorar até agora, né? Estamos comemorando até agora, mas eu concordo que o Inter foi garfiado naquele jogo lá no Maracanã, assim como em 2005. Muito bem. Eu gostaria de deixar os meus convidados com a última palavra. Prefeito Leonardo Pascoal, obrigado. Eu que agradeço, Macalossi, e queria aproveitar apenas para antecipar algo que a gente vai ver a partir do sábado. Ao longo da pandemia, muitas empresas alteraram o seu CNPJ, a sua inscrição junto ao CNPJ, a Receita Federal, e incluíram atividades econômicas consideradas essenciais. Então, a loja que vendia artigos de bazar, pote, botou lá uma prateleira com arroz e feijão e colocou lá um KNAI de supermercado. E ela vai funcionar no sábado, né, no domingo, na próxima semana. E vai continuar vendendo. Grandes redes fizeram isso também. Então, essa é mais uma distorção que algumas medidas mais radicais causam. Talvez aquele pequeno, que tem um funcionário, 2 funcionários, o pequeno bazar, aquele que não tem tanta possibilidade de se adaptar, ou às vezes não tem, inclusive, essa visão do que poderia ser feito, ele vai acabar sendo penalizado. Que é quem acaba mais gerando emprego e que é quem mais tem dependência realmente
da atividade diária. Porque essa pessoa não tem uma poupança, essa pessoa não tem acesso a crédito facilitado. E aí algumas empresas que conseguiram se organizar incluíram lá algumas atividades essenciais e vão estar funcionando mesmo sob bandeira preta, infelizmente. O programa está à disposição da Prefeitura. Obrigado. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no programa. Só agradeço, eu apenas vou chamar a atenção e pedir para o governo do estado do Rio Grande do Sul para que a gente não comece a utilizar técnicas como foram utilizadas em outros estados da União que beiram a tirania. A gente viu hoje imagens divulgadas em rede social do que, ao que realmente parece, foi a Brigada Militar do estado do Rio Grande do Sul arrancando de um indivíduo cadeirante o seu sustento de maneira bruta. Eu gostaria apenas que não acontecesse no estado do Rio Grande do Sul, que aconteceu em várias outras unidades, porque a liberdade também é importante ser mantida, especialmente para quem precisa e não porque necessariamente quer trabalhar. Muito bem. Deputado Pepe Vargas, obrigado pela participação e desejo sucesso aí à frente da Comissão de Acompanhamento da Vacinação no Rio Grande do Sul. Obrigado, Macalossi. Foi um prazer ter participado aí do debate. Eu acho que a gente precisa, de fato, colocar luzes sobre essa questão, independente de vacina, independente de teste, independente do que cada um pensa, o fundamental é todo mundo contribuir. Tem que trabalhar, sim, tem que trabalhar. Então, vai para o trabalho e evita, depois do trabalho, ir para uma balada e fazer uma aglomeração. Vamos cuidar, vamos diminuir, cada um ajudando, tomando todas as medidas, usando a máscara de forma adequada, fazendo a higienização de forma adequada. Acho que se todo mundo ajudar, nós teremos menos sobressaltos até a gente conseguir vacinar toda a nossa população para a gente poder ter dias melhores. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo só para encerrar o programa e já voltamos. Estamos de volta neste bloco final, apenas para encerrar o programa, agradecendo a todos pela audiência. Amanhã nós vamos falar sobre a lei da impunidade que está para ser votada em Brasília, que está sendo, nesse momento, discutida. A prioridade dos parlamentares, vejam, senhores, é com os seus próprios interesses, né? Estão querendo votar uma lei que, na prática, torna os parlamentares absolutamente imunes à justiça, o que é um absurdo, ainda mais nesse momento de descalabro sanitário. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela na sua casa. Novamente, ressaltar que você que está me acompanhando em casa, tome os devidos cuidados. Evite a aglomeração, passe álcool gel e use máscara. Cuidem-se e cuidem daqueles que vocês amam. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Portocolor.